Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa história da Igreja, encontro 24º, Ministério de Jesus na Galileia. Nós estamos tentando ver um pouquinho o que Jesus fez, a pregação de Jesus, o que ele realizou, essa caminhada que provocou o ódio das autoridades, a perseguição, ao mesmo tempo o encanto das pessoas diante de Jesus, as decepções que as pessoas tiveram com Jesus, como a gente vê no capítulo 6 do Evangelho de São João, para depois ver o mistério da cruz. Quando a partir nós começamos a ressurreição, inicia a fase da expansão da caminhada da igreja. Aqui nós vemos a igreja em germe, a igreja que está sendo formada através da instrução da formação de Jesus. A parábola do joio nos mostra a semente no campo do Senhor que cresce misturada ao trigo e que está presente em toda a plantação. Tal é a terra de Israel no mistério de Jesus. A multidão ficou impressionada, especialmente na Galileia, em razão da pregação dos milagres realizados por Jesus. Mas a admiração entusiasmada, que parecia tudo mudar, se encontra com uma oposição violenta das autoridades religiosas, dos escribas, fariseus, e em Jerusalém dos sumos sacerdotes, que intimidava aqueles hesitantes do povo. São Marcos, depois de nos ter recordado as principais parábolas de Jesus no capítulo 4 e do ensino dado aos judeus e apóstolos, os discípulos, nos conta que numa tarde, depois de ter dado ordem aos 12 de atravessar o lago, ele se atormentou. Mas de forma repentina veio uma tempestade. Ele se adormentou. Jesus se adormenta na barca. Mas de forma repentina veio uma tempestade, os apóstolos apavorados o acordam. Mestre, não te importa que morramos? Não te importas que morramos? Jesus ordena e o vento e o mar se acalmam. E os apóstolos, espantados, diziam um ao outro: quem é este que o vento e o mar obedecem? Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Logo que chegaram à praia, os apóstolos veem um homem mudo que se prostra diante de Jesus, dizendo: o que existe entre mim e ti, Jesus, Filho do Altíssimo? Te peço por Deus, não me atormentes. Se tratava de um pobre possesso que Jesus o libertava, ordenando o demônio: espírito imundo, saia desse homem. Marcos capítulo 5, versículo 8. Os espíritos, entrando numa manada de porcos, se precipitaram no mar. A população do lugar fica sabendo, sai ao encontro onde estava Jesus. Viram o homem resgatado, não se impressionaram, não se comoveram diante do resgate daquele homem. O endemoniado estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. Marcos capítulo 5, versículo 15. A população, prevendo que a presença de Jesus lhes prejudicaria por causa dos porcos e o prejuízo que Jesus poderia dar-lhes, pede a Jesus para que fosse embora. Está vendo? Jesus expressa também quando as pessoas se sentem ameaçadas em seus negócios, pedem a Jesus que vá embora. Não está interessado no benefício daquilo que se faz à pessoa, mas nos seus interesses econômicos. Jesus novamente atravessa o mar e logo se aproxima dele um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Ele vem suplicar a Jesus pela sua filha, que estava morrendo. O homem, confiando em Jesus, lhe pede para que viesse e colocasse a mão sobre ela.
a fim de que ela pudesse viver. No caminho, uma mulher que tinha 12 anos de enfermidade ouve falar de Jesus e pensou: devo tocar só na roupa dele e fico curada. Jesus percebe no meio da multidão que o comprimia uma força havia saído dele. Depois de ser tocado pela mulher, pergunta quem o tinha tocado. A mulher cai aos pés de Jesus e confessa. Jesus dirige-lhe a palavra e diz: sua fé te curou. Neste momento, algumas pessoas chegam falando da morte da menina. Jesus pede a Jairo um ato de fé. Não tenha medo, apenas tenha fé. Quando chegou na casa de Jairo, Jesus pede que as pessoas se retirem. E quando Jesus diz que a menina dorme, eles ainda ironizam, o próprio Jesus Cristo. Jesus foi ironizado, Jesus foi ridicularizado por essa população quando Jesus afirmava que a menina vive, a menina dorme. Deveria ficar o pai, a mãe, 3 apóstolos que estavam acompanhando Jesus. Jesus chega onde estava a menina, a toma pela mão e diz: menina, eu lhe digo, levanta-te. Marcos capítulo 5, versículo 21 a 43. A palavra de Jesus era eficaz. Ele falava e acontecia. Esses milagres nos fazem vislumbrar o ministério de Jesus no tempo em que percorria Galiléia e região. Ele anunciava o reino de Deus, curava, expulsava demônios e vem cercado de uma multidão de todo lugar que a ele procura e vai ao encontro dele. Nenhum mestre em Israel foi tão acessível como Jesus. Não era um mestre de escritório, mas estava com o povo no meio dele. Ele, com uma palavra, revive a filha de Jairo e faz o mesmo com o filho da viúva de Naim, que revive também Lázaro, e com uma palavra acalma o mar e a tempestade. Os apóstolos, diante deste milagre, ficam espantados. Jesus passa por todos os perigos, até mesmo diante do povo de Nazaré, o povo que queria jogá-lo no precipício. Mas mesmo diante de tudo o que Jesus fez e ensinou, existirão resistências e perseguições. Depois da ressurreição do filho de Jairo, Jesus vai a Nazaré, Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 6. Ele prega na sinagoga, depois de ler o profeta Isaías, comenta que a passagem lida se realiza nele, Isaías capítulo 61, versículo 1 a 2. Os ouvintes ficam fascinados com sua palavra, mas eles conheciam Jesus, mas não sabiam de onde vinha toda aquela sabedoria. Mas logo depois a fascinação se transforma em murmuração. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não temos junto de nós suas irmãs? Marcos capítulo 6, versículo 3. Os nazarenos ouviram falar dos milagres realizados em Cafarnaum, mas se sentem ofendidos e enciumados quando Jesus lhes diz: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e sua família. Isso foi uma ofensa para os nazarenos, que no texto, no início, revelavam admiração. Depois, revelam desconfiança, falta de fé, e depois a rejeição de Jesus por meio da palavra que ele diz. Podemos ver que, desde cedo, Jesus foi repudiado. Os fariseus, herodianos, procuravam um meio de matar Jesus, como Marcos nos fala no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 6. E agora os habitantes de Nazaré procurando matá-lo, jogando no precipício, como nos fala Lucas. Entusiasmo e desilusão da multidão.
Esses episódios do ministério de Jesus nos revelam a situação das pessoas na Galileia. Alguns nós vemos admiração, entusiasmados, em outros uma reserva de dúvidas, outros enciumados e também outros dispostos a se opor violentamente contra Jesus. As pessoas vão se posicionando diante daquilo que Jesus fala e faz. Então Jesus envia em missão os 12, com a prescrição clara, como sem provisão, sem pão, nem dinheiro, somente com sandálias e uma túnica. E confia aos discípulos a missão. Em toda a casa em que vocês entrarem, permanecei ali até o momento da partida. Aqueles que não os receberem, nem escutar, se deve bater a correia das sandálias, se deve bater as sandálias em testemunho contra a rejeição deles. Se deve bater as sandálias, para tirar a poeira das sandálias. Os discípulos partem em missão e fazem, por ordem de Jesus, tudo o que Jesus havia mandado. Então, os discípulos vão fazer tudo aquilo que Jesus fez. Jesus primeiro fez, os discípulos viram. Agora Jesus envia os discípulos a fazer tudo aquilo que ele havia feito. É um estágio pastoral. Anuncia a penitência, expulsam demônios, ungem com os olhos enfermos, curando-os. Marcos capítulo 6, versículo 10 a 13. Pregação e milagres se propagam em toda a Palestina, provocando uma grande comoção no povo. Enquanto existe a cena dos discípulos em missão, Marcos coloca Herodes e o martírio de João Batista. Aqui ele compara 2 banquetes. O de Herodes, que dá a morte, Marcos capítulo 6, versículo 14 e 29, e o banquete da vida, que dá Jesus na multiplicação dos pães, Marcos capítulo 6, versículo 30. Entre o banquete da morte de Herodes, o banquete de Jesus, entre um e outro, os apóstolos chegam de missão e Jesus pede para que eles descansem, depois que eles relataram os resultados da missão. Marcos capítulo 6, versículo 30 a 32. No final do banquete de Herodes, diz Marcos, é o banquete da morte. O rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. Depois que o soldado cortou a cabeça de João, colocou num prato, como para ser servido no banquete. No banquete da vida, os pães e os peixes foram divididos e todos os que comeram ficaram satisfeitos. O banquete da morte traz no prato a cabeça de um morto. O banquete da vida, todos comem, sobram e ainda na sobra encontram 12 cestos. No banquete das autoridades está a morte, no banquete de Jesus está a vida. Assim, a missão que tiver início com tanto entusiasmo no Evangelho de São João, nós vemos que Jesus se retira do povo, que o quer fazer rei. Isso aqui nós vemos no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 14 e 15. Jesus percebe que o povo não entendeu suas palavras. Eles pensavam em Jesus fazer um rei, mas um rei de um reino terreno, que viesse suprir a sua fome, que desse pão sem precisar trabalhar. Isso aí já existia no mundo romano, existe ainda hoje, principalmente no Brasil, pão e circo. Dá de comer ao povo, ele fica satisfeito, mesmo que seja o mínimo. E circo, a diversão, os shows. Jesus não tinha essa perspectiva, nem podia aceitar a vontade do povo. Assim, muitos ficavam desiludidos com Jesus. O
povo tinha uma expectativa messiânica, mas Jesus tinha outra que não interessava ao povo. Quando Jesus em Cesareia de Filipe interroga os discípulos sobre quem é o Filho do Homem, isto é, quem é Jesus, encontramos respostas confusas, colocando Jesus como um profeta. Marcos capítulo 8, versículo 27. Quando Jesus dirige sua palavra aos discípulos, para que eles se posicionassem, Pedro foi o primeiro entre os discípulos a responder que é Jesus. Jesus então afirma que tipo de Messias ele é: o Messias sofredor, o Messias da cruz. Vai causar escândalo a Pedro e aos discípulos. Mesmo com tantos sinais, os próprios discípulos têm dificuldade de entender Jesus e sua missão. O caso de Jesus que caminha sobre as águas, onde a fé de Pedro vem testada, levará os discípulos a afirmarem: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 25 a 33. Mesmo assim, não entenderam a missão de Jesus, de ser o Messias na cruz. Mesmo dizendo que ele é o Filho de Deus, eles não eram capazes de entender o que realmente era Jesus e sua missão. Este grande milagre deveria reforçar a fé dos apóstolos, mas os discípulos ainda não eram capazes de compreender o mistério de Jesus. Depois nós vamos ver esse discurso do pão da vida de Jesus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.